Fala pessoal, eu sou o professor Tiago Veronese e estou aqui hoje com vocês para que possamos trabalhar um assunto muito importante quando nós estamos estudando o movimento tropeirista no Paraná e, na verdade, não só no Paraná, como o movimento tropeirista brasileiro. E nós vamos estudar hoje o caminho de Viamão. Então, sem mais delongas, pegue o seu material, pegue o seu caderno e nos acompanhe nessa viagem pelo caminho, pela estrada de Viamão. Bom, vamos lá. Quando nós falamos caminho de Viamão, é importante que a gente tenha algumas informações relevantes sobre, primeiro, a origem desse nome e, segundo, como esse caminho ele era conhecido também além de caminho ou estrada de Viamão. Primeiro que esse nome Viamão diz respeito à cidade do Rio Grande do Sul, de onde esse caminho ele estava interligado, de onde ele partia, por isso caminho de Viamão, porque normalmente ele iniciava em Viamão, no Rio Grande do Sul. Pesquisando a etimologia dessa cidade, é muito difícil nós chegarmos a uma conclusão. São várias hipóteses sobre a etimologia, sobre a origem da palavra Viamão. Então nós não vamos atentar a essa questão sobre as hipóteses, porque para nossa aula isso não seria relevante. Nós ficaríamos em uma aula partindo de hipóteses. E hipóteses, se você está aqui interessado em um concurso, interessado em um vestibular, não vai ser cobrado hipóteses de você em história, provavelmente. Bom, mas o que há certeza, o que está nos documentos, que esse caminho de Viamão, ele também era conhecido como caminho das tropas, porque a relação com o ciclo do tropeirismo, com a atividade do tropeirismo, e também conhecido como Estrada Real. Como nós falamos, esse caminho ele cortava os territórios de domínios português e espanhol dos atuais estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então era um caminho muito extenso que passava por todos esses estados. Importante. Por que eu inseri em nosso quadro a informação sobre cortava os campos de domínios português e espanhol? Aqui é importante que a gente tenha uma informação bem relevante sobre todas aquelas divisões e aqueles domínios territoriais, sobretudo naqueles momentos da nossa colonização, onde nós tínhamos aqueles tratados de territórios, como por exemplo o Tratado de Tordesilhas, como mais à frente o próprio Tratado de Madrid, definindo algumas limitações e vários outros que nós temos em nosso período colonial, e não só no período colonial, como tratados e acordos de domínio envolvendo outros períodos. Então, por isso, cortava os territórios de domínios português e espanhol. Essa informação é importante que você tenha. Bom, esse caminho que era muito extenso, ele tornou-se a principal rota por terra que ligava os criatórios de gado, de mulas e de animais no sul com as demais regiões consumidoras do país. Então é muito interessante quando vocês analisam o tropeirismo e quando nós estudamos essa atividade, como que realmente partindo, claro, não só desse caminho, mas sobretudo desse caminho, nós conseguimos ligar a região criadora, a região onde nós tínhamos muitos campos de passagens e criatórios de animais, até as regiões consumidoras e, claro, não necessariamente ligando as regiões consumidoras do consumidor final, porque muitos lugares eram entrepostos e a partir desses entrepostos, essas mercadorias, esses produtos depois eram levadas em outras regiões. E o que é fundamental? Os tropeiros e os animais, sobretudo os muares, sobretudo as mulas, o gado e etc., eles não acordavam em Viamão
tomavam viagem e não paravam, não comiam, não dormiam, porque essa viagem demorava meses. Então, os lugares de paragem ao longo do percurso, seja ali para dormirem, seja para a questão da invernagem, seja para a questão de outras atividades ligadas ao tropeirismo, esses lugares ao longo do percurso deram importantes contribuições à nossa história, como por exemplo várias cidades que foram fundadas como consequência desse movimento tropeirista, como por exemplo a própria Viamão, Vacaria, Lages, Rio Negro, Lapa, Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa, que é uma importantíssima cidade do estado do Paraná, Carambeí, Castro e várias outras, como vocês estão vendo. Então, era uma importante rota, era um importante caminho, era fundamental para o desenvolvimento e interligação entre as regiões. Esse caminho, claramente, trouxe novas e grandes possibilidades de negócios a Curitiba e aos Campos Gerais. Aqui nós inserimos informações, sobretudo relevantes ao estado do Paraná. Então, esse movimento ele foi importantíssimo para as cidades paranaenses, sobretudo pelos lugares de onde ele passava ou em suas regiões próximas. Por quê? Porque eram regiões de trocas, de comércio, aluguel de invernadas para as tropas e várias outras atividades que aconteciam. E aqui tem uma informação importante. Essa informação provavelmente você só vai encontrar nessa aula do YouTube. Talvez você encontre em outros cursos pagos, mas de graça você só vai encontrar aqui. Bom, era um caminho, como vocês imaginam, que passavam muitas pessoas, que passavam muitos animais. E a coroa portuguesa, em seu contexto de colonização, ela não ia deixar de ganhar dinheiro com esse caminho, ela não ia deixar de ganhar dinheiro com essa atividade, como vocês devem imaginar. Então, o que aconteceu? A coroa portuguesa, ela concedeu ao longo do caminho a algumas pessoas de confiança lugares para se instalarem, os chamados registros. O que eram esses registros? Eram postos, eram lugares como se fossem os pedágios de hoje nas nossas estradas e nas nossas rodovias. E esses registros eram responsáveis pelas cobranças de taxas, certo? E os principais estavam localizados ali na região do Rio Negro e do Rio Iguaçu. Então, esses impostos, eles eram cobrados. Havia nesses postos de cobrança um destacamento de guardas da coroa, como se fossem realmente uma unidade de segurança. Por quê? Tinha a função de fiscalizar, claro, esse pagamento e também coibir o tráfego de tropas por desvios. Então, os desvios de lugares de cobrança, como atualmente tem muitos desvios de pedágio, isso não é exclusividade da nossa época. E também, olha que interessante, havia nesse caminho que vocês estão vendo um interesse militar no trajeto. Por quê? Porque propiciava o deslocamento por esse caminho de passagem de tropas militares a regiões da colônia, sobretudo a regiões mais ao sul, como as regiões do Rio da Prata. Bom, então como vocês viram, nesses breves minutos que nós estamos aqui conversando sobre o caminho de Viamão, e o intuito desse vídeo é que seja curto, é para que você que está se preparando para as provas, você consiga assistir de maneira rápida, mas com qualidade para entender sobre o conteúdo. Vocês viram que era um caminho muito importante, que era um caminho de muita relevância, e agora chegou o momento de nós visualizarmos por onde esse caminho passava. Então, como vocês estão vendo, era um caminho que partia de Viamão, passava por várias regiões importantes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, por muitas regiões do Paraná, chegando até o estado de São Paulo e como fim tinha a cidade de Sorocaba, porque ali acontecia uma feira muito grande em Sorocaba, de venda de animais, de venda de seus derivados e etc. E claro, a partir dali e a partir, claro, de outros lugares de parada, você tinha, como eu disse,
pessoas que pegavam esses produtos, que pegavam esses animais e levavam para outras regiões da colônia, fazendo com que houvesse uma interligação. Bom, como vocês estão vendo, não era só o caminho de Viamão que era importante, mas nós tínhamos outros caminhos também. Só que esses outros caminhos nós vamos estudar em outros momentos, em momentos oportunos, em outros vídeos. Então, é por isso que é importante que você se inscreva em nosso canal, é importante que você curta o nosso vídeo e é importante que você acompanhe a nossa playlist e, claro, os outros vídeos que nós temos. Beleza? Bom, espero que tenham entendido, espero que a aula tenha realmente... eu tenho concretizado o objetivo de passar para vocês a informação sobre os caminhos de Viamão e nos vemos em próximos vídeos e para isso você deve seguir e acompanhar o nosso trabalho. Grande abraço!